provisório russo, estabelecido com a Revolução de Fevereiro, encontrou na Primeira Guerra Mundial o seu calcanhar de Aquiles. E o calcanhar de Aquiles, que foi a Primeira Guerra Mundial, para o governo provisório russo, foi exatamente na insistência do governo provisório, de Kerensky, de manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que insatisfazia plenamente setores do exército, os grupos militares russos, insatisfazia os revolucionários, os mais radicais, os bolcheviques, insatisfazia a população russa no geral, seja no campo, seja na cidade. Pois bem, e é a partir desta insatisfação com esse governo provisório que vão se organizar na Rússia revolucionária movimentos, que pretendiam promover a derrubada desse governo provisório e promover, por consequência, a ascensão de um governo bolchevique, de um governo verdadeiramente alinhado com as propostas de construção de uma Rússia socialista. Pois bem, os primeiros passos para essa tomada definitiva e do estabelecimento de uma nova ordem socialista na Rússia se deu a partir de uma figura, que é proeminente nesse processo da Revolução de Outubro e, posteriormente, ao longo da Guerra Civil Russa, entre 1918 e 1921, que é o teórico, mas também muito combativo revolucionário russo, Leon Trotsky. E será Trotsky que, em agosto de 1917, irá organizar uma milícia bolchevique, a chamada Guarda Vermelha, que, após a tomada do governo pelos bolcheviques, nos primeiros anos verdadeiramente revolucionários da Rússia, vão se tornar o chamado Exército Vermelho. Além disso, meses depois, Trotsky irá presidir, o soviete do operariado de Petrogrado, o que vai aproximar ainda mais, os radicais bolcheviques, o bolchevismo, das organizações soviéticas, que é anterior ao bolchevismo, e que representam as várias ordens sociais, desde o operariado até o campesinato, até o exército, os militares. Então, a figura de Trotsky ela é fundamental nesse momento por organizar essa Guarda Vermelha, essa milícia bolchevique, que vai empreender essa luta pela tomada do poder e, ao mesmo tempo, vai aproximar os sovietes russos do bolchevismo. E, se já não bastasse isso, inclusive a figura teórica importantíssima de Trotsky para a Revolução Russa e para o posterior marxismo, no qual ele é um dos representantes, Leon Trotsky ele vai pessoalmente ser uma figura ativa da Revolução de Outubro, principalmente na tomada da fortaleza de Pedro e Paulo, que se localizava nos arredores de Petrogrado. Essa fortaleza era, digamos assim, um braço armado do governo provisório. Era onde se encontrava ali soldados, munição, armas, que seriam usadas contra o bolchevismo e, na realidade, foram tomadas pelo bolchevismo. E essa tomada da fortaleza de Pedro e Paulo em outubro de 1917 se deu sob a negociação direta de Leon Trotsky, que vai trazer os soldados que guardavam essa fortaleza para dentro da Revolução Bolchevique. Vai angariar apoio à Revolução Bolchevique. E isso se explica, evidentemente, pela insatisfação que era geral na Rússia, menos do governo provisório, alinhado à política internacional de caráter liberal da época, de realmente sair da Primeira Guerra Mundial.
a insistência do governo provisório de Kerensky de manter a Rússia na guerra foi um tiro no pé derradeiro e fortaleceu demais o bolchevismo e aproximou o bolchevismo do exército russo, aproximou o bolchevismo dos sovietes russos. Bom, como se já não bastasse tudo isso, em 25 de outubro de 1917, próximo ao segundo Congresso dos Sovietes, vão ser então impetrados essa dupla tomada de posição lá em Petrogrado, a tomada da fortaleza de Pedro e Paulo e principalmente a tomada definitiva do Palácio de Inverno, que era a sede do governo provisório em Petrogrado. A tomada do Palácio de Inverno se deu em 25 de outubro, né, inclusive com canhões, né, apontados via mar para o Palácio de Inverno, forçando a derrocada do governo provisório e o abandono do poder por Kerensky. Kerensky, que sob essa ameaça definitiva, sob essa tomada definitiva de poder, ele sai da Rússia e vai embora da Rússia, né? Acaba sendo, digamos assim, deportado da Rússia, inclusive num carro com a bandeira americana, para vocês terem uma ideia. Pois então, em 25 de outubro, com a tomada da fortaleza de Pedro e Paulo, com a tomada do Palácio de Inverno, que era a sede do poder do governo provisório de Kerensky, aí então o bolchevismo ascende ao poder e toma o direcionamento político e social da Rússia para si, dando início à construção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. E nesse primeiro momento de tomada do poder pelo bolchevismo em outubro de 17, é que Lenin vai discursar perante os seus e vai expor, né, as primeiras medidas desse governo revolucionário bolchevique, que foram a nacionalização dos bancos e dos empreendimentos estrangeiros na Rússia, o fim da propriedade privada sobre as terras, ou seja, reforma agrária geral, ok? A nacionalização dos bancos, a formação do Conselho dos Comissários do Povo, que vai ser presidido inclusive por Lenin, e o controle das fábricas pelo operariado. E, obviamente, a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, entendida por Lenin como uma guerra imperialista e uma guerra empreendida sob interesses capitalistas e, portanto, distantes, né, dos anseios sociais, distantes dos interesses das pessoas, dos interesses revolucionários. Então, não havia razão, não havia motivo para o povo russo continuar lutando numa guerra que, em termos classistas, não era sua. Essa era a compreensão de Lenin. Pois bem, feitas essas primeiras determinações revolucionárias bolcheviques, a Rússia vai entrar num período de guerra civil. Entre 1918, pouco depois da tomada bolchevique, durante 3 anos, até 1921, a Rússia será tomada por uma guerra civil entre grupos contra-revolucionários, apoiados por nações estrangeiras como a França, a Grã-Bretanha, o Japão e os Estados Unidos, são chamados brancos, e de outro lado, os bolcheviques, os vermelhos, as milícias, né, que vão tomar em armas para defender as conquistas da Revolução Bolchevique de outubro. E durante esses 3 anos de guerra civil dentro da Rússia, no qual os bolcheviques vão sair vitoriosos e aí sim vão começar a consolidar a Revolução de outubro de 17, né, culminando com a chamada NEP, ou a nova política econômica, em 1921, com Lenin.
né? Durante esses 3 anos, a figura de Trotsky, que já foi importante para a tomada, né, do poder em outubro de 17, vai ser ainda mais importante para a vitória vermelha bolchevique durante os 3 anos de guerra civil, especialmente na sua liderança, no seu comando, na sua autoridade diante da formada Guarda Vermelha e do próprio Exército Vermelho, que irá lutar. Esse Exército Vermelho em luta, em defesa pela Revolução de Outubro, irá levar a Rússia revolucionária a uma situação a que os historiadores chamam de comunismo de guerra, que era o seguinte: o comunismo de guerra é uma política voltada, né, uma política interna voltada para uma situação de exceção, uma situação de guerra, e que obrigou o povo russo a trabalhos forçados ao longo dessa guerra civil e, mais do que isso, ao provimento obrigatório de produtos alimentícios, de produção agrícola. Ou seja, muito da produção agrícola foi tomada dos camponeses diretamente durante esses 3 anos, né, para alimentar o Exército Vermelho num período realmente de exceção, de luta contra forças estrangeiras, contra revolucionárias, né, mantidas pelos interesses burgueses e estrangeiros. No próximo vídeo, nós vamos tratar da NEP, a nova política econômica empreendida por Lenin. Vamos tratar do significado da morte de Lenin e da ascensão de uma nova figura, de uma nova autoridade, de uma nova liderança na Rússia, que é Joseph Stalin, e o stalinismo, o embate entre Stalin e Trotsky e a formação dos planos quinquenais de Stalin, que vão dar novo ímpeto à industrialização da Rússia. Até lá.